E hoje, num dia muito especial, assim, muito próximos da Páscoa, nesta Sexta-feira Santa, tenho uma pessoa muito especial, que já trilhou assim um caminho muito sábio e que eu tenho a certeza que nos vai acrescentar muito neste episódio 12. Um episódio que mesmo ela disse que se conecta muito com a Trindade, com a criação. E eu acredito que a conversa de hoje vai abrir muitos portais de consciência para muitas pessoas que vão estar a ouvir. E antes de mais, apresentar aqui esta mulher maravilhosa, esta mulher que tem um coração gigante, que tem uma força fulminante, sinto muito isto, e que tem um coração gigante de puxar a mão a irmãs e poder cada vez mais abrir esta teia de podermos em conjunto criar uma nova humanidade, um novo humano, que é sobre este podcast, é sobre isto também. Isabel Angélica, aqui da Escola Iniciática das Terras de Lis, assim imbuída no meio da natureza, num ponto sagrado também de Portugal, que eu sei, aí o centro de Portugal. Seja muito bem-vinda a este espaço, a este cantinho, a Grata. este portal. É uma honra ter aqui à conversa comigo. É assim um sonho também, sabes? Porque eras uma das pessoas que eu tinha aqui na lista, mas pensei, bem, estás a ver aquela coisa de parece que está tão longe, mas depois muito, o longe fez-se muito perto. Sou uma humana, como tu, como todas. Estou aqui Sim. nesta dimensão, sim. Olha, Isabel, começar aqui com alguma pergunta para abrirmos esta conversa entre as duas. Mais do que quem é a Isabel, não é? Quem é a Angélica? Uhum. Podes também trazer essa parte dessa conexão com a Angélica. Sim. Mas como é que isto tudo começa na tua vida? Esta semente da espiritualidade, como é que ela chegou até ti? Ahm, para já é um gosto estar aqui. Obrigada, Kátia. E como é que a espiritualidade chegou até mim? Eu acho que ela sempre esteve. Lembro-me de ser mais jovenzita, uma menina, e ver filmes sobre o Antigo Egito e os dragões e ficar completamente emocionada e queria ser arqueóloga para ir para as pirâmides, desenterrar os mistérios antigos. Portanto, acho que dessa parte, não é, da ilusão, do sonho, essa parte da espiritualidade sempre esteve comigo. Contudo, como nós ainda fazemos a experiência da iniciação espiritual pela dor, até aos meus 16 anos atraí precisamente isso na minha vida. Caiu uma grande magia negra na minha família, o meu pai, a minha mãe, enfim, o meu avô materno também estava doente nessa altura, e acabo por ficar assim num enquadramento familiar muito forte, muito intenso, onde o meu pai ficou muito doente muito rapidamente. Portanto, eu estou a utilizar aqui o muito, porque foi mesmo muito, para uma jovem adolescente de 16 anos. A minha avó materna estava dividida entre o apoio à minha mãe e ao meu avô, e eu era a mais velha, portanto, tenho uma irmã mais nova, 2 anos, e acabei por ficar assim também um pouco no comando da família, nesta iniciação à força, não é? De tomar conta, de ficar atenta, de estar alerta, de cuidar. E pronto, com este episódio da magia negra, nós fomos à procura de respostas. A minha mãe é uma curiosa, intrépida, e ela foi procurar apoio para todos nós. E entramos em reuniões semanais na doutrina espírita, numa pequenina associação que existia ao pé da Alverca, que curiosamente se chamava Isabel de Aragão. Portanto, isto é uma das Oh, primeiras grandes coincidências da minha vida. E graças a Deus tudo se arranjou, tudo ficou bem, mas foi um grande portal iniciático para mim. E aí eu comecei a fazer parte das reuniões semanais, isto é, tínhamos as reuniões abertas num fim de semana e no fim de semana a seguir tínhamos as reuniões mais fechadas, só para aprendizagem e comunicação com os espíritos. Então, tudo o que é mediunidades, psicografia, clareaudiência, clarividência,
todas elas passaram a fazer parte do meu ser, e comecei a ter bastantes respostas e bastante comunicação com Isabel de Aragão, a rainha, com Arcanjo Miguel, Cristo Miguel, e, e comecei também a sentir claramente que o meu trabalho nesta vida passaria por um serviço. Mas ali, por volta dos 28 anos, deu-se a grande primeira reviravolta do Saturno. Nessa altura já estava casada, divorciei-me, saí da doutrina espírita zangada com os seres humanos, porque uh, todo o ambiente me levava a memórias antigas que eu ainda não tinha consciência, mas de manipulação espiritual, de manipulação de interesses. A tua mediunidade não pode ser maior do que a mediunidade das outras. Portanto, tentarem meter-me numa caixinha, e a rebeldia do Saturno, nesta primeira grande volta, levou-me a quebrar com estas duas grandes estruturas, que obviamente também me levou a quebrar muitos paradigmas familiares, porque fui a primeira divorciada da família. Não é? Isto, eu tenho 51 anos neste momento, portanto, parece que estamos a falar do século XIX, mas esta foi a minha educação, esta foi a minha envolvência. E como aquariana que sou, aos 28 anos comecei a descobrir esta verdadeira essência, não é? De andar à procura, de ir ver coisas. Tentei-me distrair um bocadinho durante 5 anos, mas ali naquela idade iniciática dos 33 anos, novamente fui chamada, a encontrar-me com alguns mistérios, e atraí ali um companheiro que na altura não gostou da negação que levou, narcisista, etc. E então ele tinha uma madrinha tia que fazia assim umas coisas. E pela primeira vez eu senti o que era estar a transportar muita negritude no meu coração, senti a minha alma a definhar, e mais uma vez percebi que foi as magias negras que este rapazito teve a consideração à falta dela, de me enviar, que foram também um portal de iniciação. Isto foi em 2006. Entrei numa espiral descendente, as minhas amigas mais próximas diziam mesmo: Isabela, a tua luz está-se a apagar, e eu aí fiquei preocupada, porque não faz parte da minha natureza a depressão. Os estados depressivos, sim, a tristeza, mas a depressão, ficar dias consecutivos com vontade de ficar em casa e chorar e não ver ninguém, não falar com ninguém, e aí eu fiquei preocupada. Então, uma amiga dessa altura disse-me: Olha, deverias fazer reiki com esta pessoa assim assado, e ela trabalha com cristais. E confesso que na altura isso era um mundo novo para mim, porque eu vinha da escola da doutrina espírita, onde não se podia fazer mais nada com mais ninguém. Então, a oferta do reiki e dos cristais, na realidade, levou-me ao conhecimento de outras coisas. E aí, neste tratamento que eu recebi durante 2 horas e meia, a senhora fez muito trabalho comigo. Já mais para o final do tratamento, eu senti a presença do meu avô, que tinha falecido aqueles anos antes, quando eu tinha 16 anos. E foi assim uma grande experiência para mim, que jamais irei esquecer, porque vi-o perfeitamente ao meu lado, muito luminoso, muito bonito, mas senti o cheiro dele, e isso aí não me deixou mesmo dúvidas. E ele disse-me: Filha, estamos todos à tua espera, está na hora. Então aí foi uma catadupa de portas a abrirem-se. Depois atraí um companheiro que era astrólogo, mestre de Reiki, Magnified Healing, que foi assim também mais uma grande iniciação. E em conjunto com ele fui impulsionada para fazer cursos de terapia multidimensional, formação de formadores em terapia multidimensional, cura quântica, os 3 níveis de Reiki. Comecei também a trabalhar mais com o xamanismo, enfim. Esses anos de 2007, 2008 foram altamente iniciáticos, porque fui à procura de outras ferramentas e percebi que a escola que eu frequentei durante 10 anos na doutrina espírita tinha ficado mesmo impregnada comigo. Mas aqui entra a parte da Angélica. Nessa altura, depois em 2008 comecei a fazer atendimentos, as pessoas começaram a vir até mim, comecei também a facilitar cursos,
porque já havia essa procura, não é? As pessoas gostavam da minha forma de comunicar, de explicar as coisas, então começaram a pedir cursos de tarô, cursos de reiki, cursos de voz interior, usar as mediunidades. E nessa altura eu estava a trabalhar num organismo estatal de fundos comunitários, de gestão de fundos comunitários, era a doutora Isabel Costa, e como nós não podíamos acumular cargos com mais coisa nenhuma, Uh, eu estava a tentar passar despercebida com este meu mundo paralelo na espiritualidade. E há uma altura em que Arcanjo Miguel me batiza de Angélica. E eu fiquei assim, Angélica, isso é muito foleiro, com o meu sentido de contraposição. Mais tarde eu vim a entender porquê da Angélica, porque a Angélica não tem nada a ver com ser uma santinha ou um anjinho, mas sim aquela que tem a possibilidade e a capacidade de abrir pontes e comunicar com outros mundos. Portanto, essa interpretação ajudou-me a apaziguar e é um nome que faz parte da minha identidade até hoje e que eu continuo a usar, porque de facto. Tendo este padrinho que é Cristo Miguel, não vou mexer neste batismo para levar isto. Então, mais ou menos 2008 é quando eu digo que começou esta escola iniciática, que mais tarde batizei de Terras de Lis, também derivada da minha ligação à Rainha Santa Isabel, a este ponto energético que é Portucale, a deusa, Ofiusa, a serpente e os dragões que aqui habitam e que aqui estão. Então, muito resumidamente, é aqui que eu chego com a Angélica e com todo este meu despertar. Olha, dizer-te que o Angélica cai-te nem uma luva. Ah, sim? Sim, para mim tens verdadeiramente cara de Angélica. Às vezes vou para te chamar Angélica e depois não, espera, é Isabela, mas espera, é Angélica. É Mas todas, todas, sim. todas as fases e é muito interessante porque toda essa linguagem que tu trazes, não é? Depois todo este fim que tu trouxeste a essa história, eu sinto que é isso que me fez trazer este match contigo, esta ligação porque uma das santas que eu tenho no meu altar é a Rainha Santa Isabel. Ela também está muito presente já há algum tempo aqui deste lado. As Ofiusas foram-me apresentadas há cerca de um ano com uma irmã do Brasil que faz perfumes e veio-me visitar e trouxe-me o perfume de Ofiusa. Olha, tem sido assim muitas sincronicidades e sem dúvida que os dragões, eu sinto que foi eu já tinha vindo a trilhar um caminho, principalmente também muito ligado às linhas de lei, às linhas telúricas. Sabia que Uhum, poderiam e que tinham o nome de linhas condalínicas, linhas do dragão, enfim, mas o dragão ainda não estava presente na minha vida. E uhum. quando eu vou mesmo ao abismo, ele é-me trazido de uma forma muito singular, assim, de uma forma muito única, com uma energia que eu nunca senti antes. E eu, uau, o que é Yeah. isto? E de facto, depois, o que é que me acontece? Eu já te tinha no meu perfil, isto de partilhar contigo e também para as pessoas que estão aí desse lado, que por vezes vêm estas sincronicidades Sim. e que é importante nós seguirmos este chamado, as sincronicidades que nos chegam. E já te tinha no meu perfil, já te seguia, mas não eras daqueles perfis que vinhas muito. E eu começo, não é? Ou seja, com toda uma viagem que eu tinha para a Avalon a facilitar, e eu começo muito a chegar no YouTube vídeos de Avalon, o cor da Avalon, e depois vejo-me tu novamente com os dragões, ou seja, com uma entrevista do outro lado do mundo, assim: meu Deus, esta Aham. mulher está aqui na minha vida e está a chegar de uma forma muito, muito fulminante. Então eu percebi. Ok, não, eu preciso de realmente falar mais de perto com esta mulher que eu sinto que tem tanta sabedoria e daí estás a ver todo este caminho trilhado e Yeah. tudo aquilo e dizer-te que realmente é uma honra poder estar aqui a conversar contigo. Partilhar isto apenas. Dizer-te que estou a amar tudo aquilo que vocês estão a trazer, tu e a Mónica Hum, de todas as deusas e entrelaçar todas estas histórias até ao momento presente, àquilo que todas nós mulheres eu sinto que estamos a viver. Eu sinto, não sei se para ti isto também faz sentido, que
Está a emergir aqui uma força fulminante de algo que precisa de ser visto e que precisa de ser colocado bem afinadinho, de uma forma muito inteligente e sábia, cá para fora. Eu Uhum. gostava muito que tu falasses sobre isto, sobre o que é que precisa de ser cumprido neste momento, o que é que nós precisamos de ver e o que é que nós precisamos de afinar como humanidade. Esse é o tema. Esse é o tema. E estavas a dizer tudo isso e só me vinham arrepios e até me emocionei porque para mim a serpente e o dragão são duas forças que até hoje me salvaram a vida. Claro que também Cristo Miguel e a deusa são, portanto, é por isso que estes quatro seres, estas quatro energias, são os pilares da minha vida pessoal e também são os pilares da Escola Iniciática Terras de Lis. E, e para enquadrar isto, eu preciso dizer uma coisa. Eu, quando comecei a trabalhar com estes seres em 2009, 2010, ninguém falava deles. A serpente ainda estava conotada como o demónio, o Satan, a Lilith demoníaca, a que levou a humanidade para a desgraça. E os dragões ainda eram vistos como aqueles seres míticos que já atraíam muitas pessoas, mas mais a nível da fantasia. Mas a nível de trabalho, ai, não te metas com os dragões porque eles são perigosos, eles fazem e acontecem. Então, quando eu começo a trabalhar com estas duas realidades em 2009, 2010, a minha vida estava a dar grandes voltas e eu estava também a ser chamada a profundos processos iniciáticos pessoais e também culmina com a minha entrada nas medicinas sagradas, da ayahuasca, o São Pedro, etc. Então há aqui uma conjugação de fatores que a minha alma me levou a viver e no ano de 2010 entrei profundamente nestas iniciações, tanto da serpente como do dragão. E em 2009 cai-me no colo a informação de que as duas primeiras tribos fundadoras dos assentamentos humanos em Portugal, não é? No território antigo, eram precisamente os Sepis e os Draganis. Sepis, serpente, etc. Draganis, dragões. E isto é assim como podes imaginar, não é? Quando a grande informação encaixa dentro de nós e nos dá um sentido muito concreto a tudo. A serpente é a guardiã telúrica deste território. Ponto. É ela que habita e sustenta até a própria cidade de Lis. Ponto. É ela que está aqui como emanação que nos conecta a todos os povos ancestrais xamânicos de todas as partes do mundo, porque a serpente está no panteão e é uma das principais medicinas em todas as escolas xamânicas ancestrais. Ok? Então, para falarmos de Lis, para falarmos da mulher, para falarmos da nossa missão, para falarmos da nova humanidade, para falarmos do novo ser humano, precisamos ir à barriga da serpente. Ponto. Homens e mulheres. E depois temos o dragão, que são os grandes guardiões das linhas energéticas que ligam os chakras de todo o mundo, de todo o planeta. E eles, estando aqui em Portugal, é porque nós vimos desta cultura ancestral celta. Aliás, diz-se que a cultura ancestral celta terá iniciado aqui e, como diz a minha querida irmã Stellar, nós que somos filhos e filhas dos dragões, ou que somos suas sacerdotisas e cavaleiros, nós vimos da linhagem direta de Yeshua e Magdala, Isis, Osíris, etc. Ok? Então estamos nestes dois pontos. E até há bem pouco tempo, estas duas grandes energias foram negadas pela humanidade, foram negadas aqui em Portugal. Eu lembro-me de ser ostracizada, um, acusada de fazer manipulação porque ela é serpente, porque ela faz magia com os dragões, porque não sei o quê. E isto foi há 10 anos atrás, ok? Uau. Exato.
Eu fui acusada de fazer Imagino. magias negras e bruxarias porque trabalho com estas duas forças telúricas, ok? Então, para mim, começou a ser a grande missão o resgate da mulher serpente. O que é isto da mulher serpente? E curiosamente, há uns anos atrás, encontrei uma entrevista que já não está no ar, de um dos grandes supostos líderes espirituais do mundo a falar precisamente das mulheres serpente, mas que curiosamente saiu do ar, porque ele, ao dizer que as mulheres serpentes são as grandes sacerdotisas atlantes, que vêm renascer e recuperar o seu poder para levar em diante a nova humanidade, significa que ele já não está lá no posto como líder da nova humanidade, porque na realidade este papel cumpre-se pelas mulheres. Acho interessante isso. Não vou dizer nomes, porque senão vão dizer, lá estás tu, pronto. Mas eu consigo, e chamem-lhe ego, chamem-lhe pretensão, chamem-lhe o que quiser, mas eu consigo detectar verdadeiramente as intenções de cada pessoa no lugar que elas ocupam. E é por isso que eu não faço trabalho para ser popular, eu faço trabalho porque a minha missão é ajudar as pessoas a irem às suas grutas mais profundas e a navegarem nas suas dores mais antigas e a carpirem e a mexerem nos ossos e a chorar, que é para depois renascermos efetivamente como seres divinos que somos. Porque se não fizermos esta dimensão da humanidade no seu pleno e total espectro, que é esta dimensão do inframundo e do submundo e do mundo humano, nós estamos, então não vamos ascender para lado nenhum, vamos entrar em bypass espiritual e a dizer que somos todos amor e luz e que na realidade andamos aqui a projetar as sombras uns para os outros. E é aqui que a serpente e o dragão trazem este espelho, tipo, Hum. isto és tu, isto és tu, podes te mascarar com o que tu quiseres, podes pôr as flores, podes pintar os olhos, podes ser loura de olhos azuis, mas a tua escuridão está aqui. Então, o que é que vais fazer com ela? E esta é a grande iniciação da serpente e do dragão, esta é a grande iniciação da nossa própria humanidade, na qual eles são os guias, ponto. Uhum. Porque a função de seres como Yeshua, como Cristo Miguel, como Magdala, etc., a função deles é outra. É encaminhamento e sanação espiritual, sim. Contudo, esta coisa de irmos ao submundo, mudarmos de pele, sentirmos a dor de cada pedacinho, de cada escama que nos sai, isto só o dragão e a serpente é que podem fazer Hum. connosco. E é neste momento que nós estamos, um, e que o meu trabalho continua a incidir, não é? Tanto no caminho iniciático da serpente, tanto no círculo de dragões, tanto na mulher serpente, anda tudo à volta disto, não é? Serpentes e dragões, porque se não nos tornarmos novamente humanos, como é que nós vamos ascender para a nossa parte divina? Como é que nós vamos manifestar o divino na Terra se o nosso cálice, se a nossa tridimensionalidade, se o nosso corpo físico, as nossas emoções estão em bypass espiritual, estão em bypass psicótica? Não é? Se nós vivemos um estado psicótico de ilusão, como é que eu vou manifestar a minha verdade divina? Como é que eu vou manifestar o que realmente eu sou? Uhum. Caso contrário, somos fantoches para as forças do mal que estão aí e que estão a usar o ego espiritual, o ego humano, o ego psicótico, o ego emocional para levar as pessoas adiante. Portanto, dê-me, olha, dê-me uma mulher ou um homem que está em sofrimento e que quer verdadeiramente encontrar o busilis da sua questão. O que é que se passa comigo? Onde é que eu estou? Uhum. Dê-me uma pessoa que está completamente no chão e à procura, honestamente, da sua verdade. E aí podemos trabalhar, aí podemos efetivamente ir à gênese da dor que está nesta pessoa e que é igual para todas, é igual para todos nós. Só que tem formas diferentes de expressar, tem contextos espirituais, culturais, sociais diferentes. Mas as dores são exatamente as mesmas. Então, é como aquele famoso texto que anda por aí, é não me fales nos cursos que tu tens.
fala-me das Sim. tuas dores, não é? Fala-me das tuas dores, fala-me das tuas dores, fala-me dos teus dons, e aí falamos de uma forma onde efetivamente a verdade divina se poderá expressar. Uhum. Olha, tu sentes que todos nós estamos a ser centrifugados, abanados, triturados, sei lá, para todas essas dores e todas essas questões, não é? Enfim, estamos entre eclipses, não é? Sim, E o que eu sinto é que é como se tivesse a ser-nos dado a importância de nos reconhecermos uns aos outros nesse lugar de vulnerabilidade, de dor, de desconstrução do ego, de um resgatar da humildade, de olhar o outro sem as coisas todas que nós, de alguma forma, temos como véus, não é? Ou seja, de não vermos os outros como irmãos, como de igual para igual, não é? Como é com esta humanidade. E eu sinto que o chamado para os dragões e para a serpente, para mim, ou seja, trouxe-me tudo isso. Trouxe-me esta coisa de me despir e de trazer realmente a realidade, não é? A realidade exato. que é a realidade mais humana. Nua e crua, é esta a realidade, quer dizer, eu não posso dizer que trabalho com ah, os propósitos mais evoluídos da missão de Yeshua, quando eu nem sequer entendo uma ínfima parte do que é o verdadeiro amor por mim mesma. E esse é o primeiro passo, não Esta é? capacidade, desta capacidade de navegar profundo e ver a verdade, isto para mim é basilar, não é? Aqueles Miguel está sempre aqui comigo, a verdade, a verdade, a verdade, e a serpente tem este olhar que ela vê na escuridão, não é? Ela não tem olfato, então ela depende totalmente da sua visão. O dragão que tem toda aquela capacidade de ver multidimensões, a deusa que ela própria é um mundo de dimensões. Então, ver a verdade, o que é efetivamente verdade? A verdade é que eu sou feita de carne e osso e tenho uma personalidade que às vezes é insuportável e tenho imensas feridas e tenho imensas fragilidades e tenho imensos medos, e esta é a minha forma de ser. Mas também sou uma mulher com imensos dons e uma fé inabalável e uma coragem que às vezes eu nem sei de onde é que ela vem. E eu também sou isto, não é? Sou a soma de todas estas partes. Então, de que me vale eu viver na manifestação de uma personificação, de uma máscara, de que eu tenho esta postura e faço assim, e falo assado e digo estas coisas, e estar a achar que se calhar o meu caminho é que é o verdadeiro, porque não é. O meu caminho é um caminho, o meu caminho resulta comigo. E às vezes não resultou nada. E às vezes tive que refazer tudo e tentar outra vez. E o meu caminho é o meu caminho, que eu assumi como alma de voltar a este patamar de ser professora, de ser sacerdotisa e poder reescrever uma história que correu muito mal há uns milhares de anos atrás. E, portanto, não venho aqui com a missão de ser salvadora de ninguém, porque, muito honestamente e muito humildemente, eu fiz muita porcaria em alguma vida em que isto correu muito mal. E agora eu assumi a missão de, ok, vou ser uma sanadora, vou ser uma curandeira, vou ser uma sacerdotisa, mas estou pelada de medo porque isto já correu mal. Isto já correu muito Uhum, mal. Então eu quero ter a certeza de que aquilo que eu estou a fazer neste momento está profundamente alinhado com o espírito, com o meu eu uhum, divino. E para isso eu tive que aprender com a serpente e com o dragão a ser muito humilde perante a instrução do espírito. Muito humilde. Que o espírito não atua para me castigar, porque eu não sou a pessoa mais importante do universo. Que eu não tenho uma missão especial só porque fui a escolhida. Tive que olhar para isto tudo e perceber, fui eu que me coloquei nesta posição.
com tudo o que isto implica. Uhum. O espírito apenas está a emanar um fio que eu disse que ia sustentar. Como é que eu vou sustentar? Como é que eu me apresento nesta missão? Como é que eu ocupo o meu lugar? E a serpente e o dragão aqui são implacáveis, porque eles engolem-nos, mastigam-nos, cospem-nos, o dragão fulmina-nos com o fogo, eles destroem todas as supostas máscaras e personas que nós temos. E é por isso que no tempo que estamos a viver neste momento, é de eclipses, a ser centrifugados, a ser fulminados, a, a- a termos um plano de manhã e ao final do dia esse plano já não existe, quer dizer, a vivermos esta coisa da adaptabilidade às circunstâncias das mudanças e das nuances. Isto não é para corações fraquinhos. Contudo, contudo, está disponível para todos. Uhum. Está disponível para todos. Agora, como é que nós vamos agarrar esta informação que está nesta cloud e nos conectarmos e fazer, como dizem os espanhóis, o enchufe, não é? Fazer a ligação com isto e trabalharmos nesta matriz específica requer muita coragem e requer muita capacidade de tirarmos os véus. E aqui é impossível a mentira e temos que ver as coisas tal e qual como elas são. E não é dizer que, por exemplo, eu não acredito na cena do somos todos um. Eu não acredito, isso para mim é uma mentira, é uma falácia, é uma coisa New Age só para tirar o meu lugar, não é? Porque se somos todos um, então eu também tenho que ser o Putin, ou tenho que ser o Trump. Eu estou a falar assim de personagens que são normalmente mais controversos. Então, se somos todos um, eu tenho que ser o mal que está no mundo e que está a matar imensos inocentes no em Jerusalém, a Gaza, etc. Então, e esta coisa New Age do somos todos um, não somos todos um. O um faz parte do todo, isso é diferente. O um faz parte do todo. Ainda no outro dia alguém me dizia: mas agora talvez as circunstâncias políticas em Portugal, não te esqueças que pode ser o pelotão que está anunciado e que vai destruir o sistema político que existe. E eu virei para a pessoa e disse: mas eu não elegi aquele partido para ser o meu pelotão. Eu escolho os meus pelotões da vida ou vou atrair aquilo que seja da minha responsabilidade. Agora, no meu sentido cívico, o que fosse, não é? Isto é um exemplo, eu não elegi aquele partido para me representar. Então eu tenho todo o direito de ser contestatária, ou dizer que não, ou dizer que não quero, mas não me venham com a coisa de que somos todos um e de que aquilo serve também para eu aprender não sei o quê. Porque isso é uma mentira. A Uhum. nossa verdadeira missão está na individualidade. Como é que eu me transformo um bom líder da minha própria vida? Esta é a energia do leão. Para poder estar ao serviço da energia do coletivo, que é a energia do aquário. Não é Uhum. dizer que eu sou um e chego a um e lanço uma bomba e digo: mas somos todos um, porque é que eu não pude lançar uma bomba? Porque eu sou um espelho daquilo que vocês queriam fazer e não conseguiam fazer. E esta é a promiscuidade de aquário. Sim, estou a entender. É como se tivéssemos que estar todos pacíficos a observar os movimentos astrológicos, que dessemos as justificações perante isso, não é? E Exatamente. que E que pudesse haver estamos um maluco aliados da qualquer, responsabilidade. exatamente, e que é um maluco qualquer que faz qualquer coisa e eu digo: somos todos um. Há um maluco qualquer que entra numa escola e mata 30 crianças e eu fico muito enraivecida por isso e deixa-me consternada porque houve um atentado e um ataque à vida e depois há alguém que me diz: mas somos todos um, compaixão para todos. Compaixão? Uhum. Compaixão para aquela pessoa que perdeu as estribeiras, que não foi bem apoiada. Não, Sim, compaixão é pelas pessoas que não souberam sim. apoiar e pela vida dos inocentes. E aí Uhum. o meu um faz parte do todo, não é? Oh, De eu choro
pela perda da vida e pelos atentados à vida. E aí sim eu estou a serviço do todo. Mas tenho direito à minha indignação, tenho direito à minha raiva, tenho direito à minha sombra, tenho direito ao meu choro, ao meu carpir. E é aí que está o novo humano, é aí que eu sinto que está o ponto fundamental nesta, e trazeres essa analogia que todos somos um foi espetacular, porque de facto também me trouxeste aqui muita Isto é luz nesse super, aspecto. isto é super controverso, isto é super controverso neste caminho da espiritualidade, xalala, que eu lhe chamo. Quando eu olho, eu não sou um, eu não sou o Uhum, um do meu vizinho parvo que todos os dias acorda com a missão de interferir na paz de alguém. Eu não sou esse um. sim, Contudo, sim. o meu um pode interferir no todo, entendes? Uhum. E é aí que está as chaves que precisamos de girar e de rodar, e essa força fulminante que tu estás a trazer da serpente e do dragão, que essas forças que nós precisamos de nos apoderar, de conhecer, de estar de frente para elas, não é? Para, de facto, resgatarmos as nossas forças e sabermos qual é o nosso lugar e trazermos isto agora, coisas mais práticas. Eu vejo, eu própria estou a viver isso. Eu acredito que chegam muitas mulheres também a ti, deste lugar de ok, está a ser muita coisa colocada em causa, o meu poder está a ser colocado em causa, há muitas coisas da matéria, dos vários sistemas onde nós vivemos que estão a trazer-me e a roubar o meu poder, e o que é que eu faço com esta espiritualidade do todos somos um, não é? Porque depois fica assim, ai não, Exato. mas isto é um processo divino, isto está-me a dar umas Sim, e aprendizagens. o juiz machista patriarcal é um espelho de mim. Quer dizer, haja Exatamente. pachorra para isto. Quer dizer, então nós somos o centro do universo e tudo gira à nossa volta. O um faz parte do todo, significa que, de alguma maneira, e agora falando aqui no caso principalmente das mulheres que chegam até mim, que de alguma maneira nós mulheres já contribuímos para este patriarcado. E se calhar contribuímos para este patriarcado até o dia de ontem. Mas não significa que eu seja responsável pela estupidez de um juiz que que é machista e patriarcal. Essa Uhum. não é a minha responsabilidade. Contudo, a minha responsabilidade é olhar para aquilo que se está a manifestar na minha vida e dizer: Uou, espera aí, se isto me está a acontecer, será que é possível que eu, em alguma vida, ou mesmo nesta vida, eu tenha agido assim em relação a alguma mulher, a alguma situação em que eu podia ter feito de outra maneira? E isto é consciência, isto é aprendizagem. E é aqui neste ponto que nós precisamos de começar a ser educadas novamente. Deixarmos desta coisa de que somos as vitimazinhas e de que há sempre alguém a querer nos fazer mal e de que somos sempre as que são sacrificadas. Esta é a história das deusas todas e das santas. Por causa de uma cultura patriarcal, todas elas são sacrificadas, ou são dadas de comer ao vulcão, ou ao peixe, ou morrem, ou mandam-se ao rio. Todas elas passam por isto, ou são isoladas, ou são expulsas do paraíso. Todas as histórias das mulheres que existem na cultura judaico-cristã, onde nós nascemos e onde nós fazemos parte, todas as histórias delas, há um sacrifício da mulher para que o sistema patriarcal fique em paz. Só que nós, mulheres nesta vida, já fizemos parte deste sistema patriarcal noutras vidas e até mesmo nesta vida. E esta é a verdade nua e crua da serpente e do dragão. Não é? E é este que é o meu trabalho com as mulheres serpente desde 2013. É olharmos para isto e vermos, nós não somos vítimas, não somos coitadinhas. Contudo, já sofremos eventos onde fomos vítimas. Sim, que é diferente da vitimização. Então, nós agora estamos a olhar para estas estruturas que estão erradas, que estão mal, que nos tiram poder, que nos tiram os bens, que nos castigam, onde as histórias de sermos as curandeiras e as sanadoras e as bruxas e as sacerdotisas continuam a ser levadas para os tribunais e nós somos humilhadas
no sistema judicial, continuamos a ser humilhadas em praça pública, eu continuo a ser a Isabel que trabalha com a magia dos dragões e das serpentes para fazer mal às pessoas, e este pensamento é o que está aqui como voz de fundo, porquê? Porque somos todos um, está tudo bem, o outro é espelho de mim, contudo, uh, trabalhar com esta pessoa, fazer o que esta pessoa faz, não sei se queres, porque Uhum. não é bem por aí. Então, nós Sim. estamos num ponto em que precisamos de olhar para estas estruturas que nós próprias fomentamos e alimentamos, e nós nutrimos isto, porque enquanto decidirmos eu quero ir para um meio judicial para resolver a minha situação, eu estou-me a meter na boca do lobo. Ponto. Muitas mulheres chegam até mim, eu tenho um caso assim, eu tenho a minha própria vida com um caso assim, não é? Um dos meus ex-companheiros ficou-me a dever mais de 75 mil euros e jamais me vai pagar. E ele continua a achar que eu é que o traí, que eu é que não sei o quê, que eu é que sou a bruxa má, que eu o manipulei. E tive que me confrontar com isto e tive que me confrontar com esta raiva imensa de estes homens que continuam a achar que são os adões da vida, coitadinhos, que foram traídos por Lilith. E por que raio é que eu tenho que me sentir mal por ser Lilith, por ser a Eva, por ser serpente, por ser dragão? Porque é que eu tenho que diminuir toda esta minha dimensão voraz que às vezes Uhum. apetece lançar fogo a tudo e fulminar tudo? Porque é que eu hei de acalmar esse meu lado selvagem e ir aos tribunais e dizer: sim, senhora, Sr. Doutor Juiz, tem toda a razão. Eu vou deixar de fazer isto que eu faço só para que o ego desta pessoa inferiorzinha fique confortável. Ah, E nós vou. fazemos isto com, nós fazemos isto com os nossos ex-companheiros, fazemos isto com os nossos pais, fazemos isto com os nossos chefes, fazemos isto com as nossas amizades, fazemos isto com os nossos clientes. Eu neste momento eu estou a fazer uma pausa sabática, não estou a fazer atendimentos e tenho pessoas a cobrar, mas eu preciso de si, mas eu estou a formar outras pessoas tão Uhum. boas ou melhores se calhar do que eu. Ah, mas é a Isabel que tem que ser, a Isabel tem que ser. Mas tem que ser eu porquê? Isso é a minha autoimportância, achar que só eu é que posso fazer coisas como os outros fazem. E eu não quero estar em esforço, eu não quero estar a servir enquanto não me sentir capaz que quero servir. E quando eu tenho outros sonhos também para a minha própria carreira, não é? Porque sou uma empreendedora do desenvolvimento humano e espiritual. Eu não sou uma cartomante que se esconde em casa a fazer consultas. Sim, Nada de errado estás a nisso. tocar no ponto onde eu queria chegar, que é, Isabel, o que é que tu sentes assim de uma forma muito fulminante? O que é que tu queres deixar aqui como cunho? O que é que tu queres ver como nova humanidade surgir? O que é que tu trazes como dom e que queres firmar aqui? Que já estás a fazê-lo, mas assim de uma forma clara. De uma forma clara, a nova humanidade assenta nos pilares daquilo que é sermos humanos. Ponto. Que são as emoções, que são as experiências, que são os sentidos. Esta é a faceta do ser humano e foi por isso que nós cá viemos. Este é o ponto número um. Ponto número dois é trabalharmos de tal maneira a persona que construímos ao longo de múltiplas vidas para sobrevivermos, trabalharmos essa persona e ancorarmos as estruturas desta persona na humildade, vontade, sinceridade e integridade. Este é o ponto número dois. Ponto número três é sermos de tal forma coerentes e verdadeiros connosco próprios, connosco mesmas, para que a nossa alma divina ancore no nosso cálice e se expresse aqui, trazermos o céu à terra. E ponto número 4. Se eu morrer hoje, qual é o céu que eu vou levar para o céu? Qual é o céu da terra que eu vou levar para o céu?
Eu Estes para mim são os preciso, 4 pilares. São os quatro uma, pilares para a nova uma- humanidade. eu preciso mesmo uma grande dose de coragem para realmente trazermos tudo isso para a Terra, para aqui, para as carnes. Mas Ai, Isabel, tão bom. Foi isso que Yeshua fez, foi isso que Magdala fez, e a vida deles não foi nada fácil, Aham. ok? Não vamos romantizar. A vida de Yeshua foi um processo iniciático atrás de um processo iniciático. E Madalena, viu o seu amado a ser humilhado, enxovalhado, morto numa cruz. E não há nada romântico nisto. Contudo, eles são a manifestação e a personificação do caminho iniciático do humano para o espírito. E isto, para mim, acontece no caminho iniciático da serpente e do dragão dentro de nós. De irmos ao inframundo, fazermos esta catarse toda e depois, sim, no espaço vazio que é criado, manifestar a minha alma divina, através da minha sagrada trindade, através da minha humanidade, e trazer este cunho único que são as minhas especificidades de personalidade, de caminho, de vivência, de vidas passadas, e trazer este cunho para que uma das 144 partes da minha alma divina se manifeste. E traga o seu poder, e traga o seu brilho, e traga os seus dons, e traga a sua luz, Uhum, e ocupe o uhum, seu lugar. uhum. É como se estivéssemos aqui a fazer o fechamento novamente com a Trindade, não é? Porque iniciámos aqui com o episódio 12 e agora estamos aqui a voltar novamente a ela, mas muito bem embasada, não é? Com todos os passos que tu trouxeste e toda esta clareza. Assim, muita gratidão, Isabel, assim, muito cheia por estar aqui a beber daquilo tudo que tu trazes, que eu sinto que vem de um lugar de muita, muita verdade, esse tal cálice. Ahm, Ai, tão bom. Olha, perguntar-te, como é que neste momento alguém pode fazer algum trabalho contigo? Então, neste momento, a partir do dia 2 de abril, eu e a Mónica Campanhã vamos abrir mais uma edição da Mulher Serpente. É um trabalho que eu já desenvolvo desde 2013, com o Ninho da Serpente e depois com a Árvore da Lua. Em 2022, em 2020 tivemos as Mulheres Serpente, que mantemos até agora. Vamos ter esta edição online e desta vez vamos trabalhar o oráculo da Mulher Serpente, que é estas coisas, não é? Vamos andar aqui na barriga da serpente a ver o que é que ela nos traz. Depois havemos de ter o retiro para mulheres, também dedicado aqui à serpente. Estou também a desenvolver um trabalho sobre os dragões, criadores da vida, que também está a ser online e que a qualquer momento as pessoas podem entrar e depois têm acesso já às sessões passadas. Também estou a fazer mensalmente os círculos de cura com os dragões, que é uma energia muito poderosa que está a ser ancorada com alta tecnologia espiritual e também muita ancestralidade. E a partir de setembro vamos ter uma nova espiral, um novo ano letivo do caminho iniciático da serpente, que para mim é o caminho para o resto da vida, que é onde quem sentir de fazer este trabalho de transformação, de voltar a ser humano, ancorar a divindade e manifestar e expressar o sacerdócio, pode fazer comigo, e esta é assim a menina dos meus olhos, a menina do meu orgulho. Sim, sim. Portanto, estou disponível Uhum. nestas áreas. Estou a preparar em breve um trabalho com Cristo Miguel, e vamos ver o que é que vai surgir por aí. Isabel, este trabalho, é só com mulheres? Há a possibilidade dos homens também fazerem algum trabalho dentro destes que Ok. apresentaste? Só a Mulher Serpente é que é exclusivamente para mulheres. O Círculo de Dragões, os Dragões Criadores da Vida, Caminho Iniciático da Serpente, por favor, homens, apareçam, venham, tenham a coragem de serem engolidos pela força da serpente e do dragão, porque também precisam, porque estou super aberta e receptiva
a que cheguem também os nossos irmãos que também precisam de ver estas camadas de verdade e de se despir da ilusão das personalidades que criaram para sobreviver. E, portanto, só mesmo a mulher serpente é que é exclusiva para mulheres, de resto, quem quiser é muito bem-vindo. Trazer aqui também um pouco daquilo que já tenho estado a viver, mesmo sem ainda iniciarmos o trabalho online, não é? Já tinha partilhado contigo também, tenho partilhado assim flashes nos meus stories. De facto, a partir do momento que eu entrei neste trabalho na Mulher Serpente, muita coisa se abriu e ainda nem iniciámos. Por isso, é normal, eu sinto que pode haver pessoas que estão do outro lado a ouvir e que isto é tudo muito novo. Uhum. Mas se ressoa e se há aqui uma curiosidade e se há algo que te chama, então é mesmo vir despidas, de tudo. Por favor, por É, favor, sim. é muito isto que eu sinto passar como mensagem. E o que eu mais desejo é que quem está a ouvir este episódio do outro lado, que possa sentir tudo aquilo que tu trouxeste. Eu sinto que de todos os episódios que gravei até agora, não é? Destes 12, e faz exatamente agora, neste preciso momento, um ano de podcast, nesta semana. Uau. Então é um fechar de um ciclo. Um ciclo assim, uau, onde foi preciso trilhar este caminho todo para chegar até aqui. E de facto é como se eu tivesse encontrado alguém que sabe expressar por palavras com uma sabedoria mais afinada, não é? Aquilo que eu tenho vindo a trilhar, mas ainda de uma forma muito ingênua e de uma forma muito mais, sei lá, infantil quase, sabes? E que agora está nesta fase de amadurecimento. Então, olha, Isabel, assim, muito grata por este momento. Não sei se queres deixar mais alguma palavra para quem nos está a ouvir. Sente-te Ah, à vontade. olha, só queria deixar aí o que tu estavas a dizer, que às vezes as pessoas podem sentir este misto de medo e atração. A minha linguagem é esta. Eu digo as coisas tal e qual como elas são. Eu não tenho vontade nem necessidade de vestir uma capa para transmitir uma mensagem para chegar a mais pessoas. A minha função é emanar esta energia da coerência que a vida me tem trazido e da contínua, do contínuo estudo desta coerência, não é? Do que é estar nesta coerência, do que é estar nesta integridade. E aquilo que eu trago é muito nu, é muito cru, é mesmo para nos deixarmos de atalhos e também para deixarmos de perder tempo, porque já perdemos demasiado tempo e a Terra vai entrar num processo de transfiguração, transmutação, evolução muito, muito forte e nós, mulheres, homens de serviço, precisamos estar prontos. Já não podemos estar mais a ser sugados pelos nossos dramas pessoais quando a própria humanidade vai passar por dramas profundos onde nós vamos ter que sustentar a energia da Mãe Divina no planeta Terra. Então chega de negociações. Mete medo, mas sente atração, então vai. Porque com medo também fazemos muito trabalho e vamos para lá daquilo que tínhamos colocado como obstáculo para nós. É isto. Muito bom. Olha, assim de coração cheio, muito grata por Grata também. este momento. E olha, assim, com poucas palavras, me despeço deste episódio, que eu sei que não é despedir, é uma linha Eu até condutora. já. E é um até já, Isabel. Estou muito grata mesmo. E olha, um abraço enorme aí para esse lado, para essas Grata terras também, de Cátia. luz. Grata também. Até já.